Vamos falar sobre uma provável escalação do Santos diante do Cruzeiro. Santos que enfrenta a equipe mineira nesta quinta-feira, às 19 horas, todos os ingressos comercializados. Jogo importantíssimo, porque teremos Curitiba e Bahia se enfrentando. Então, dependendo do que acontecer, o Santos pode sair da zona de rebaixamento e entrar o Bahia. Lembrando que na próxima rodada, segunda-feira, o Santos enfrenta o Bahia fora de casa. Então é importantíssimo o Santos conquistar 3 pontos diante do Cruzeiro. Vamos falar sobre o time do Santos que treinou nesta terça-feira. Quarta-feira, o popular amanhã, teremos a definição, o time que deve ir a campo diante da equipe mineira. Vale ressaltar que o Aguirre vem fazendo modificações e testes ao longo dos últimos dias, aproveitou bastante esse período da data FIFA, então pode ser que na quarta-feira tem algumas mudanças em relação a isso que nós vamos falar. Mas vamos à matéria da UOL, que fala o seguinte: com Júnior Caissara, Aguirre esboça Santos para enfrentar o Cruzeiro. Aguirre testou o lateral no lugar de Joaquim na manhã desta terça-feira. No último esboço, Joaquim esteve entre os titulares, junto de João Basso, Messias e Dodô. Então, em outros treinamentos, Joaquim aparecendo como lateral. Tivemos também, em outros momentos, um Santos sendo testado com 3 zagueiros, e aí Dodô e Lucas Braga atuando como alas. Então o Aguirre está testando bastante algumas variações. Mas continuando. Nonato segue entre os titulares, junto de Fernandes e Jean Lucas. Aguirre tem testado o jogador e levado em consideração deixar Lucas Lima no banco de reservas. E aí, se a gente pensa em Nonato, é o que eu venho falando nos últimos vídeos e lives. O Nonato no Internacional ou o Nonato do Fluminense? Por quê? O Nonato do Internacional, com o próprio Diego Aguirre, chegou a atuar um pouco mais avançado. Então você pode pensar na ideia de ter um Nonato mais avançado e um Jean Lucas mais como um segundo volante. E aí, Rodrigo Fernandes ou Tomás Rincon, daqui a pouco a gente fala sobre o primeiro volante, né? Então pode ser uma formatação de meio campo. Ou o Nonato do Fluminense, onde ele foi segundo volante, e aí você avança mais o Jean Lucas. Jean Lucas, que com o próprio Diego Aguirre chegou até mesmo a atuar como ponta. Então fica esse ponto de interrogação de qual seria a função do Nonato, né? Se de fato vai exercer a função do Lucas Lima jogando um pouco mais avançado. E aí, vamos o time, melhor dizendo, né, que o técnico Diego Aguirre treinou. Então, o time que treinou nesta terça-feira: João Paulo, Júnior Caissara, João Basso, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes, Nonato e Jean Lucas, Lucas Braga, Mendonça e Furti. Tem esse Leonardo entre parênteses, porque o Marcos Leonardo deve ser titular, mas como o Marcos Leonardo deve realizar apenas o treino desta quarta-feira, então o Furti que acabou atuando, né, no treinamento, porque, né, não dá para o Marcos Leonardo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Em relação ao Rodrigo Fernandes, também existe a possibilidade do Tomás Rincon. Inclusive, estou gravando esse vídeo logo após a vitória da Venezuela diante do Paraguai, e o Tomás Rincon foi reserva, ficou no banco de reservas. Ele foi titular no primeiro jogo da Venezuela, então jogou, inclusive foi capitão. Já nesse jogo, ele acabou meio que sendo opção entre os reservas. Já o Soteldo não, né? O Soteldo, que foi reserva no outro jogo, hoje acabou sendo titular na equipe da Venezuela, mas o Soteldo, né, para esse jogo contra o Cruzeiro, tá fora porque tomou aquele cartão vermelho de forma infantil diante do América e, obviamente, se jogasse, né, jogaria no lugar do Lucas Braga, com certeza. Então pode ser que no Rodrigo Fernandes aqui apareça o Tomás Rincon. Tomás Rincon, que, né, não deve participar do treinamento do Santos nesta quarta-feira, mas vai ser avaliado pela comissão técnica para saber se será titular ou não. Acredito que pelo menos relacionado o Rincon será. Tá certo? Vale lembrar que esse jogo das eliminatórias aconteceu na Venezuela, então é uma viagem bem mais curta, né, do que o Marcos Leonardo, por exemplo, que estava no Marrocos. Então esse foi o time que
treinou, tá certo? E aí, continuamos aqui a matéria da UOL que fala o seguinte: o técnico uruguaio, segundo apurou o UOL, definirá nesta quarta-feira se irá começar com Marcos Leonardo entre os titulares. Apesar de ter perdido alguns dias de treino junto do grupo, o atacante deve ser escalado no time principal. Marcos Leonardo esteve fora nos últimos dias por ter se apresentado à seleção pré-olímpica. Soteldo e Rincon também estão fora pela seleção venezuelana. Também tem o Miguelito, né? Mas o Miguelito não vem sendo utilizado pelo Diego Aguirre. Um desfalque certo para a partida é Soteldo, expulso no jogo contra o América. Alex, em recuperação de cirurgia após uma fratura no tornozelo, não joga mais neste ano. O Peixe está na 17ª colocação com 21 pontos conquistados. E aí, tenho certeza que você vai me perguntar aqui nos comentários: Nájila, e o Morelos não vai jogar, não vai ser titular? A expectativa, pelas informações, né, de quem acompanha os treinamentos do Santos, infelizmente os treinos são fechados, né, mas eu digo informações de funcionários, enfim, é de que o Morelos não está 100% fisicamente. Ele que teve seu último jogo em maio pelo Rangers da Escócia, então tá melhorando a parte física. Eu arriscaria que talvez ele seja titular contra o Bahia. Palpite, tá? Arriscaria que talvez contra o Bahia ele seja titular, mas para esse jogo contra o Cruzeiro deve ser relacionado, está no bid, então tá tudo regularizado, então deve ficar no banco de reservas contra o Cruzeiro, e aí quem sabe num segundo tempo o Morelos pode entrar. Acho inclusive que isso deve acontecer, até para ele também ganhar ritmo de jogo, né? Não apenas ritmo de treinamento, né? A gente sabe, o famoso jogo é jogo, treino é treino. E obviamente, se ele entrar no segundo tempo, vai pegar uma equipe do Cruzeiro mais cansada. Isso é o que a gente sempre fala, né? Talvez o jogador consiga tirar alguma vantagem entrando, né, com todo o gás e pegando uma equipe que, né, já está mais tempo jogando. Enfim, vamos ver como será esse time do Santos. Na quarta-feira faremos o nosso pré-jogo, aí com a provável escalação do Santos, a provável escalação do Cruzeiro, mas logo de cara, me fala aqui nos comentários o que você achou desse time que treinou. Como eu falei, tem ainda jogador voltando de seleção, algumas dúvidas, mas eu quero saber de você. Para enfrentar o Cruzeiro, dá para vencer com esse time? Me conta aqui nos comentários e falo sempre para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é super importante. E se você quer apoiar mais ainda o meu trabalho, a partir de R$ 1,99 você se torna um membro do canal, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se